Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a palavra de Deus de hoje, nós vamos pregar sobre Mateus, capítulo 24, e falarmos assim sobre a vinda de Jesus. Não é? A vinda de Jesus está muito perto, louvado seja Deus, e devemos estarmos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus. Muito bem. Em Mateus capítulo 24, a gente vai ler alguns versículos. Versículo 1 a seguir, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Muito bem. Então nós vamos ver esta mensagem. O sinal, quando Jesus saiu do templo, todos os seus discípulos estavam maravilhados com as estruturas do templo, com as estruturas, com a reforma que Herodes tinha feito, né? Uma obra-prima. O templo ampliou muito o templo e estava muito bem feito, um trabalho muito bem feito. Muito bem. E os discípulos ficou impressionados quando Jesus falou que aquela obra não ia ficar pedra sobre pedra. Tudo ia cair por terra. Então nós vemos, louvado Deus, que isso já aconteceu, tá? 70 anos, nos anos 70, né? Em Jerusalém, foi derrubado o templo, o templo, né? Foi derrubado o templo. Então nós vemos que, seguindo aqui a palavra de Deus, no versículo 3, Jesus chegou até o Monte das Oliveiras, sentou-se, e os seus discípulos, preocupados com aquelas suas palavras, lhe perguntaram: Diz o Senhor, qual o sinal que haverá da tua volta, da tua vinda? Então nós vemos, irmãos, o que é sinal. Eles queriam saber qual era o sinal. E agora eu quero perguntar, o que é sinal? O que é sinal? Deixa eu ver aqui.
sinal é o que serve para advertência ou nos possibilita conhecer ou prever algo, prever um perigo, prever qualquer coisa futura. Um sinal, ele possibilita a gente de conhecer, ele também nos adverte. Olha, sinal de perigo, né? Olhe dos dois lados para atravessar. No trânsito tem os sinais públicos. Dentro de casa, a mãe nos ensina seus filhos, todos com sinal. Quando faz assim, o filho entende que é para ficar quieto, né? É tudo por sinal. Quando faz assim, está entendendo que está chamando. Quando faz assim, está entendendo que é para ir embora. Então, nós fomos criados com sinais, não é? Tudo com sinal. Então nós vemos que Pedro, os discípulos, lhe perguntaram: qual o sinal da tua vinda, Senhor? Tem muitos sinais, mas eu apurei alguns para nós prestarmos atenção, que é muitos sinais. Qual é o sinal da tua vinda? Haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então vejo, glória a Jesus. Do versículo 12 ao 14, Mateus capítulo 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando esfria o amor de uma pessoa que serve a Deus, ele abandona a Deus. Ele vai embora para o pecado. Ele se desvia do caminho do Senhor. Ele desiste da salvação da vida eterna. Então nós vemos que por multiplicar o pecado, o amor de muito iria se esfriar, achando que Jesus está demorando. Veja os sinais que Jesus falou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que aceitou Jesus, creu na promessa. Agora não importa a sua vida, se tem problema, se não tem problema. Essa vida aqui é passageira. Queira você não queira, você vai ter que deixar ela. Um dia nós vamos embora daqui. Ou com a vinda de Jesus, ou até mesmo antecipar a vinda dele. Nós vamos sair desse mundo. Nós vamos morrer. Todos morrem. Todos que passaram por aqui no passado já foram. Então, nós vemos que por multiplicar o amor, a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, ficar firme até o fim, esse será salvo. Que tiver compromisso com a salvação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Então todos vão estar cientes do evangelho, da palavra. Ainda no versículo 35, ainda diz assim: passa o céu, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está falado aqui, isso vai ser cumprir, queira o homem ou não. Então nós vemos
Louvado seja Deus. Continuando aqui a palavra de Deus, no versículo 37, nós vamos ver um dos sinais de Jesus que ele falou. Nós vamos ver o 37 até o 39 e vamos navegar nesse assunto. 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. Vejam, igualzinho os dias de Noé. Mas como assim? Noé falava. Quando era perguntar por que é que ele está fazendo aquele monumento, aquela arca, porque Deus havia revelado a ele que viria um dilúvio, Nunca tinha chovido na terra. Eles não acreditavam de maneira nenhuma. E vejo que eles esqueceram do aviso que Noé lhe deu. A arca estava sendo construída 120 anos. Noé gastou para construir a arca. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Até que a arca ficou pronta e eles não perceberam que a arca estava pronta. E Noé, foram chamar os animais. Para entrar na arca, para a salvação. Eles viram isso daí. Eles viram Noé levando comida para um elefante. Um elefante come quase 80 quilos de capim por dia. E o elefante ia ficar 1 ano preso na arca. Na arca não nasce capim. Lá tinha bastante animais que se alimentavam de capim. Vejam, tinha que pôr fruta para determinados animais comerem. Olha a despensa que tinha que ter na arca. E vejam, e eles vendo Noé fazendo tudo aquilo. Comida para 1 ano para os animais. Vejam, louvado seja Deus, a dificuldade de Noé. Era só ele. Era só em quatro rapazes trabalhando. E as mulheres dele, naturalmente, estavam trabalhando ao seu fazer dentro de casa. Então nós vemos, louvado seja Deus, eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Eles foram chamados para entrar na arca, mas eles não quiseram entrar na arca. Veja como a mentalidade do homem. Façam uma comparação com o Titanic. No Titanic pagaram passagem para morrer afogado. No Titanic
Não foi Deus que chamou aquele povo para inaugurar o Titanic? No Titanic eles quiseram entrar. Veja o luxo que estava dentro daquele navio. Veja o luxo que estava dentro daquele navio. Mas peraí, quanto ano levou Noé para fazer a arca? 120 anos para fazer a estrutura da arca. Ele tinha a planta que Deus lhe dera. E vejam, tem que fazer de acordo as divisórias dos animais, lugar para os animais poderem esticar suas pernas, andar, porque senão eles iam sofrer muita dificuldade. Veja os pássaros sem poder voar 1 ano, porque dentro da arca não ia dar para voar. Dentro da arca não ia dar para ficar ficar fazendo luta livre dentro da arca, dando chifrada um no outro. O elefante não ia dar para ficar lá andando dentro da arca. Então nós vemos, 1 ano ele ficou 120 anos para construir aquela arca divisória, primeiro andar, ou lá de baixo, primeiro andar. Eram os animais grandes, só os animais grandes. A parte do meio eram os animais médios. Então nós vemos, louvado a Deus, as repartições da arca. E nós vemos, e Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E vejo, louvado seja Deus. Veja o Titanic. Quantas pessoas pagaram a passagem para morrer? Olha o luxo que era aquele Titanic. Eu peguei a medida dele aqui. Louvado seja Deus. 600 mil trabalhadores. Digo, 6 mil trabalhadores, não é? Trabalhadores, assim, em cargos específicos. O navio foi construído lá na Irlanda do Norte, né? Uma engenharia naval. Muito bem. O oceano naquela época era para ser de um lado do oceano era um mundo, do outro lado do oceano era outro mundo. Então estamos fazendo um navio para atravessar o oceano. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que o navio ele tinha 270 metros de comprimento, 53 metros de altura, 28 metros de largura. Essa era a espessura do navio. Tinha 14 mil operários trabalhando ali. Eles tiveram mais de 2 milhões de rebite para rebitar as chapas, para a vedação da água. Noé não usou nem um prego para pregar uma tábua na arca. No navio Titanic tinha mais de 3 milhões de rebite para rebitar aquelas chapas. Tinha empilhadeira para arrastar aquelas barras de ferro. Tinha ali aquele estorno eletrônico
tinha tudo ali para mover dentro, tudo eletrônico para mover dentro daquela, para a construção do navio. E a arca foi construída por um homem, com a ajuda dos seus filhos, é claro, mas vamos por Noé. Não tinha ferramenta da época, não tinha serra elétrica para derrubar a árvore, não tinha nenhuma pressão, macaco hidráulico para arrastar, para erguer peso. E vejam, Noé tinha que arrastar Tora através com o elefante, usando os animais. Enquanto ali tinha tudo eletrônico, para levar barra para lá, peso para cá, não sei quanta tonelada para lá. No Titanic tinha motores. Na arca não tinha nada disso. Era Deus que tinha que soprar para ela se mover. Não tinha motor. E nós vemos 120 anos para construir a arca. E nós vemos, louvado seja Deus. O Titanic foi 4 anos, ele já estava sendo inaugurado. E vejam, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Titanic não conseguiu fazer nem a metade da viagem. Não conseguiu chegar ao seu destino. Com aquela multidão de gente, pagou a sua passagem para poder morrer afogado. E nós vemos Noé com aquela arca construída com um machado de pedra, cheio de bichos dentro daquela arca. Mas Deus poupou a vida de todos, nenhum morreu. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Nós vemos esse mesmo Jesus falando, olha, evangelista Eugênio, avisa eles aí, porque está na Bíblia lá, ao mesmo que você está lendo, na Bíblia deles também está. O que eu devo de ler, Senhor? Repita para ele o versículo 37. E como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Mas vejam, louvado seja o nome do Senhor. É assim que vai ser a vinda do Senhor. E vejam, o Titanic estava um dia calmo, sereno, sol, o mar estava quieto, não tinha vento, não tinha nada, tranquilo, estava uma festa dentro, ali dentro do navio. E veja o que Paulo fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que diz assim, se não me engano, no versículo 23, capítulo 5, digo, que naquele dia, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria até ler esse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, que diz assim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eles não sabiam que iam morrer. E vejam, versículo 3.
pois que quando disser a paz e segurança, igualzinho no navio Titanic, a paz, com tranquilidade, vamos poder beber, vamos poder fazer de tudo, nosso dinheiro comprou tudo, até a nossa morte. Então nós vemos, então lhe sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição. Nos dias de Noé, ninguém não estava formando, tinha que ia chover. Lá ninguém avisou que ia chover. Noé falou que iria haver um dilúvio que ia encher toda a terra. Então nós vemos, louvado seja Deus, e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando esse evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, a internet já levou o evangelho em todo o planeta. Todo o planeta tem ferramenta para a palavra de Deus chegar em todo canto da terra. Em todo canto da terra, a palavra de Deus alcançou. Todos sabem dessa passagem. Como foi nos dias de Noé, assim será o dia, a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Olha, louvado seja Deus. E a nossa convivência está igualzinho aos dias de Noé, anterior aos dilúvios. Quando chegou nos dias de Noé, o mundo já estava podre. O mundo já estava podre. Deus já tinha tirado Enoque. Já fazia mais de 300 anos que Deus já tinha tirado Enoque. Mais, muito mais. O filho dele estava com quase 1000 anos. O filho dele já fazia mais de 1000 anos que Deus tinha recolhido Enoque. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que os dias anteriores ao dilúvio, eu quero ler aqui alguma passagem, não é? Que nós vamos ver por que Deus se arrependeu. O motivo de Deus se arrepender, nós vamos poder descrever isso aí com sabedoria. Vamos ver, vamos usar sabedoria. Ficou Deus triste. Olha bem, no hebraico, no texto hebraico, nós vamos ver aqui que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tá? No texto hebraico também pode ser traduzido por se arrependeu. Tem Bíblia que diz Deus ficou triste e tem Bíblia que diz que Deus se arrependeu. Muito bem. A Bíblia fala sobre Deus como se ele tivesse sentimento humano. É como o nosso sentimento. A Bíblia vai mostrar que Deus mostra que ele tem o sentimento humano igual nós temos sentimento humano. Nós sentimos que Deus sente, olha bem, que Deus sente, por exemplo, tal como tristeza, Deus sente tristeza como ser humano, Deus sente alegria como ser humano, Deus sente raiva como ser humano e Deus sente alívio como ser humano. Então, veja bem, sem que isso, todos esses sentimentos não afetam a sua perfeição divina. Não é
A perfeição dele não é tocada por isso, não. Que nem para nós, de maneira nenhuma. Entendeu? Muito bem. Agora nós vamos ver Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus ficou triste por haver feito os seres humanos. Deus ficou muito triste de ter feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, doeu no coração dele. Ele se arrependeu de ter feito. Mas olha bem, o que eu quero colocar, esse arrependimento de Deus, eu quero falar sobre Saul, para me explicar o arrependimento de Deus. Vai anotando os versículos para vocês perceberem por que Deus se arrependeu. Olha bem. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, o primeiro versículo e o último versículo, que é o 35. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Então Deus mandou Samuel ungir a Saul e orientou, falou: olha, a partir de agora tem que ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Mas Saul só fez o que Deus não queria que ele fizesse. Igual o ser humano antediluviano. Deus abençoou com todas aquelas bênçãos. Riqueza antediluviana, prata, ouro, árvore estrondosa, frutífera, muita comida para os animais, para os seres humanos, para todos, muita terra, para toda água com abundância. E vejam que o homem negligenciou-se a Deus, abandonou-se a Deus. Aí nós vamos ver o porquê do dilúvio e porquê do arrependimento. Voltando aqui em Saul. No versículo 35, nunca mais Samuel tornou a ver a Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Por que Deus se arrependeu? Porque Saul nunca ouvia a voz de Deus. Só fazia o que dava na teia. Só fazia o que não agradava a Deus. Vamos continuar aqui no texto, nesse raciocínio. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ver sobre o arrependimento de Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 7 ao 10, que diz assim: No momento em que falar, olha, Deus falando para o profeta Jeremias: Olha, Jeremias, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Se ele se arrependeu, eu também arrependo do que eu ia fazer. Eles vão parar de pecar e eu não vou punir, não vou cumprir aquilo que eu falei. Então, também serviu lá para o povo antediluviano.
para que o povo se arrependesse, desviasse do mal. Deus mudava de ideia. Mas não, eles tentaram, eles provocaram a Deus, arrancaram Deus do seu pensamento, arrancaram Deus do seu coração, arrancaram Deus do meio do seu convívio. E vejam, todos esse povo, Deus deu apenas uma mulher para Adão. E o que aquele povo lá fizeram? Quando eles arrumavam o casamento, mulher, o que eles faziam? Então eles passaram a ser, como é que é? Poligamia, né? Poligamia, tinha mais do que uma mulher. Deus não arrumou duas mulheres para Adão. Deus não arrumou apenas Eva para Adão. Mas aquele povo antediluviano, ele tomava a mulher dos outros. Além de ter a dele, ele tomava a mulher dos outros, tomava a propriedade dos outros, pôs toda a terra em violência. Eles desrespeitaram a lei de Deus. E vejam, a iniquidade cresceu e multiplicou no povo antediluviano. Quando Deus falou por Noé, o mundo já estava apodrecido. O mundo já estava podre. Veja, quando Deus arrebatou Enoque, o mundo já estava podre. Faltava ainda quase 400 anos para Noé nascer. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, que o povo antediluviano, ele não se aquela riqueza que ele tinha, prata, ouro, e tudo, começaram a fazer deuses da sua própria imaginação. E continuando aqui nesse raciocínio, glória a Deus, nós vemos que no versículo 9 de Jeremias 18, e no momento em que falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se fizeram o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Nós vemos que Deus usou essa mesma estratégia com Nínive, que ele ia destruir Nínive. Mas se o povo desse ouvido à voz do profeta, ele arrependeria do mal que iria fazer e não faria mais. Então nós vemos, louvado seja Deus, o povo antediluviano, que estava completamente mergulhado no pecado, na violência, na maldade. Então nós vemos que Deus disse a Noé, eu vou ler o versículo, louvado seja o nome do Senhor, em glória a Jesus, que Deus disse para Noé, não é? Então, capítulo 5, né? Vamos ver. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, aonde Deus orienta a Noé, que diz assim, glória a Jesus. E viu o Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor a maldade do homem que multiplicara sobre a terra, e que toda a maldade dos pensamentos e do seu coração eram só má continuamente. Prestem bem atenção
no que foi lido em Mateus 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Olha aqui, Noé e Mateus 24, versículo 12. Olha bem. 24 de Mateus, versículo 12. Diz assim. E nós lemos, né? Muito bem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação do pensamento que de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da toda a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. E por tipo de... O versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Graças a Deus, hoje nós não temos violência, né, irmãos? Hoje nós não temos violência, né? Não temos crimes, não temos adultério, não temos homem roubando mulher de outro homem, mulher roubando marido de outra mulher. Graças a Deus que hoje não tem mais nada disso, né? O que Jesus falou no versículo 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Noé estava chamando o povo para entrar na arca. Não era para contemplar a beleza da arca, mas é para salvar a vida, para manter-se vivo diante de Deus. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram, recusaram o convite de Deus. E hoje, quem quer aceitar Jesus, quem quer entrar na arca, Jesus é a arca da salvação. Quem quer entrar na arca, porque essa arca vai ser arrebatada. A mesma água que levou a arca para cima, a mesma água que arrebatou a arca para cima, a mesma água que matou o povo incrédulo afogado. Então nós vemos, louvado seja Deus, nós vemos a palavra do Senhor, é a mesma palavra que vai arrebatar a igreja, é a mesma palavra que vai condenar no fogo do inferno todos aqueles que recusam o perdão de Deus. Deus quer te salvar a tua alma. Deus quer salvar a sua vida. Está te chamando para entrar na arca que chama Jesus. E você está recusando. Você está fazendo igual o povo antediluviano. Jesus te ensinou. Jesus está falando. Assim como foi nos dias de Noé, assim será o dia da minha volta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já está para vir. Olha os sinais do tempo. Olha os sinais. Que mais você está esperando? Para aceitar Jesus? Para aceitar Jesus como seu Salvador? Sair dessa vida de irregular? Essa vida errante?
Vem abraçar com a palavra, vem abraçar com a oportunidade que Deus está lhe dando. Ninguém vai no inferno porque pecou. O homem vai para o inferno porque recusa o perdão de Deus. Deus quer te salvar através de Jesus, mas o homem recusa aceitar Jesus como Salvador de sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, olha o arrependimento de Deus. Se o homem se converter, ele se arrepende daquilo que ele ia fazer. O que ele vai fazer com esse povo? Vai jancar, vai lançar todos no inferno, porque recusou o perdão de Deus. Deus quer te perdoar e você está recusando o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Veja o dia do Titanic. Veja o dia do Titanic. Ninguém estava preparado para morrer. Ninguém estava preparado para morrer naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus deu oportunidade para todos, mas nem todos querem aproveitar a oportunidade que Deus dá. Então nós vemos, louvado seja Deus. Eu quero que a igreja, todos os ouvintes, fique com estas palavras no seu coração. Louvado seja Deus. Portanto, Mateus capítulo 24, versículo 37. Ó igreja, ó igreja, ó todos moradores da face da terra. Palavra não é da Assembleia de Deus. A palavra não é do evangelista Eugênio. A palavra é Jesus, é quem está falando. É Jesus, é quem disse. E olha, eu vou deixar gravado o 37 e o versículo 35. O 37 primeiro. E como foi nos dias de Noé, assim será também no dia ou a vinda do Filho do Homem. Vai ser igualzinho. Igualzinho. Eles não estavam esperando chuva. E a chuva veio. Vocês não estão esperando Jesus. E Jesus vai vir. E Jesus vai vir. E ele diz mais, para encerrarmos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.